Vejamos essa fala do Álvaro Mordecai. Ele, durante uma live, juntamente com o senhor Severino Celestino e o senhor Jorge Elahá, o Álvaro fez um relato que me chamou bastante a atenção. É um caso de mediunidade que eu quero comentar, apresentando 2 pontos para a nossa reflexão. Vejamos o que ele diz. Atenção. Agora, acabei de sair de uma reunião, com muita naturalidade, mas com muita responsabilidade, e essa responsabilidade, eu não estou imperando medo. Não quer dizer que tem que ter medo, não, tem que ter responsabilidade como se dirige um carro, como se conduz uma família, como se educa uma criança. A mediunidade exige a mesma responsabilidade, uma responsabilidade segura, não uma responsabilidade de temor. E eu digo isso porque eu ouvi outro dia uma história, olha só que coisa, ela em um centro espírita, não vou falar estado, não vou falar nada. Em um centro espírita, chegou uma pessoa, procurou uma médium, né, uma conversa fraterna, a pessoa era médium, falou: eu estou procurando meu esposo está desaparecido há tanto tempo. Eu não vou falar a profissão do rapaz, também para não dar para identificar. E falou: tá bom, então eu vou pensa no seu esposo, tal, a pessoa falou o nome. A pessoa era uma grande médica, falou: teu esposo está morto. Eu estou vendo seu esposo enterrado em determinado local. Gente, a mulher foi na polícia, falou: eu tenho uma informação que meu esposo está desaparecido há tanto tempo, que está em tal lugar. A polícia foi até o local. A pessoa estava lá? Estava. Estava morta lá, enterrada no lugar que a médium viu. Sabe o que aconteceu? Foi o dirigente da casa e a médium prestar esclarecimento envolvidos no inquérito por envolvimento com o crime organizado dentro do crime que tinha sido perpetrado contra aquela pessoa. Olha, uma médium autêntica que trouxe uma informação verídica. Mas, gente, sem responsabilidade. Assim como aqueles que viram e falam: tem um espírito do seu lado. É um obsessor que quer te matar. Bom, a gente já pegou aqui a ideia a partir do relato feito pelo Álvaro. Daí eles seguem com outros comentários, como se essa história não tivesse gravidade. Mas isso que foi relatado é muito grave, e em razão da gravidade desse caso, eu quero aqui trazer 2 pontos que estão relacionados para que a gente pense a respeito a partir do exemplo de Allan Kardec. Imaginemos se Allan Kardec, ao tomar conhecimento de um caso como esse, se ele deixaria passar em branco, ou seja, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui diz respeito à divulgação espírita. Vejamos que caso interessante, a fim de que, através dele, a doutrina espírita seja divulgada através do necessário esclarecimento relativo ao fenômeno. E era exatamente isso que Allan Kardec fazia através da Revista Espírita. Revista Espírita que está sendo divulgada até os dias de hoje. Como nós sabemos, ela encontra-se sob a administração do Conselho Espírita Internacional. Inclusive, nós já lemos alguns artigos aqui no canal. Nós já fizemos alguns vídeos comentando textos dessa revista espírita. E como nós já vimos lá, essa revista nem de longe lembra o trabalho que Allan Kardec fazia. Se nós pegarmos a revista espírita sob a administração de Allan Kardec e compararmos com o que é feito hoje em dia, fica claro que um caso como esse merecia estar nessa revista. Não só lá. Vejamos o quanto o movimento federativo poderia colaborar nesse sentido através desse trabalho de divulgação. E é claro que, seguindo o exemplo kardeciano, a divulgação aqui não se limita a exaltar o fenômeno pelo fenômeno, porque, como nós vimos, no caso
havia uma pessoa desaparecida e havia uma família angustiada em razão desse desaparecimento. E graças à mediunidade, um caso foi solucionado e as pessoas envolvidas, os familiares, obtiveram paz a partir da revelação que foi feita relativa à localização do corpo. Mas atenção para um detalhe importante: a divulgação doutrinária não é nem o ponto mais importante. Se o movimento abraça esse caso, quero dizer, se o movimento abraça essas pessoas envolvidas, que, como foi dito, foram envolvidas no inquérito, vejamos, o movimento perde a oportunidade de amparar dirigente, médium, a própria instituição de onde surgiu essa informação. E esse amparo passa pelo primeiro ponto que eu abordei, que é o da divulgação doutrinária. Ora, nós teríamos um movimento trabalhando os esclarecimentos necessários relativos ao fenômeno, relativo ao caso. Nós teríamos pessoas abordando esse tema a partir do que a doutrina espírita explica. Todo esse movimento, ele favoreceria não só o esclarecimento relativo ao fenômeno, à doutrina espírita, mas também trabalharia com a opinião pública no sentido de beneficiar essas pessoas. E é claro que eu coloco tudo isso partindo do pressuposto de que essa história é verdadeira, afinal de contas, o Álvaro é uma pessoa séria, e eu parto do pressuposto de que as pessoas envolvidas nada tem a ver com o crime, a não ser pelo fato de a mediunidade ter lançado luz sobre o caso. Então vejamos como nós estamos distantes do exemplo de Allan Kardec, não só em relação à divulgação da doutrina espírita, como também em relação à solidariedade que o caso exige. Como é que um caso desses não é posto em evidência? Vejamos, pelos motivos que eu acabei de apresentar. Em contrapartida, a gente toma conhecimento de um acontecimento como esse a partir de uma roda de conversa, como se essa história não tivesse importância, como se esse caso não tivesse essa importância. Esse é que é o ponto. Mas da forma como essa história foi contada, ela foi contada a título de ilustração relativa à responsabilidade do médium. E aqui nós temos uma outra questão para pensar, porque no caso a responsabilidade tem a ver com a forma como essa informação deve ser passada, com a forma, com o cuidado, levando em consideração o sofrimento das pessoas, ou seja, fazendo uso de uma empatia a fim de não chocar, a fim de não abalar as pessoas profundamente, etc. O médium deve ter todo o cuidado na hora de repassar determinadas informações. Mas nesse caso em particular, essa informação ela é muito importante para não ser repassada. Que ela tenha sido repassada a queima-roupa, sem pensar nas consequências, sem pensar no estado emocional da família, etc., esse é um ponto que foi abordado pelo Álvaro. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: essa informação não poderia ser sonegada. Sonegar esse tipo de informação é tirar do espiritismo toda a sua capacidade revolucionária, que não se limita apenas à verificação do fenômeno, mas diz respeito ao poder consolador da manifestação dos espíritos. Beleza? Então eram esses os meus comentários a partir desse relato do Álvaro. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!